Olá pessoal, é um prazer, uma alegria estar com todos vocês e gostaria de começar agradecendo ao convite feito pela liderança da Igreja Presbiteriana Aliança de Limeira, bem como a Missão 360. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela oportunidade de comemorarmos a Reforma, 31 de outubro, falar um pouquinho desse movimento que tem afetado a história da humanidade ao longo desses 503 anos. Eu gostaria de tratar um pouco com vocês de um tema bem específico que está relacionado com reformados inconformados. Esse é um tema fascinante, principalmente porque diz respeito a cada um de nós, a quem nós somos, o que nós fazemos, como nós pensamos e o papel da igreja de uma forma específica também. Então eu gostaria de tratar em algumas áreas específicas, serão 6, mas serão breves. Eu queria tratar da seguinte maneira. Primeiro, a palavra reformar. A palavra reformar significa trazer de volta a forma original. Mas existe uma outra palavra, não sei se vocês perceberam, tem um prefixo, o re e o verbo formar. Tem uma outra que é informar. Significa dar a forma, isso é mais no contexto de formar a mente. Existe uma terceira que é deformar, que significa alterar a forma. Tem mais uma que é conformar, que significa assumir uma outra forma. Tem mais uma quinta, que é inconformar, que significa não assumir outra forma. E mais uma delas, a sexta, transformar, que significa mudar de forma. Em cima dessas 6 áreas que eu gostaria de poder tratar e conversar um pouco com vocês, relacionados com o aspecto da reforma, voltado mais especificamente para a área das ciências. É muito importante nós entendermos que as Escrituras tratam em Romanos 12, 1 e 2 da seguinte forma: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é um texto fascinante porque ele trata de uma forma muito específica dessas 6 áreas que eu estou propondo tratar com vocês. Então vamos lá. Se nós pudermos começar tratando especificamente dessa ideia da reforma. Reformar, trazer de volta a forma original. É muito importante nós entendermos o início da reforma lá nos anos 1517, mais especificamente 31 de outubro de 1517. Eu não vou entrar em detalhes porque eu acredito que os demais preletores o farão, mas foi uma ocasião muito interessante, porque não foi simplesmente uma mudança, mas foi uma mudança radical, uma mudança de voltar para aquilo que um dia tinha sido a realidade da igreja, em termos de pensamento, em termos de cosmovisão, em termos de atuação no mundo e tudo mais. É importante entendermos o que significa isso, porque a reforma protestante, literalmente, ela afetou a teologia, ela afetou também a educação, ela afetou ainda as artes, afetou sem dúvida a tecnologia, também a parte de ciências, a parte da cultura e, de uma forma geral, a sociedade. Foi um contexto muito interessante o que todo esse pacote da reforma fez. Não foi apenas um movimento teológico, a teologia invadiu todas as áreas. E é fácil nós entendermos o porquê disso. Se nós pudermos ver a reforma, na verdade, ela começa com 5 pontos específicos. O primeiro é sola scriptura, somente as escrituras, ou seja, a Bíblia é o padrão. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Tudo que ela diz é verdade, nós vamos construir coisas baseadas naquilo que ela disse. A segunda é sola fide, ou seja, somente pela fé. Não está relacionado com as obras no sentido de fazer alguma coisa para ganhar um merecimento de Deus. Pelo contrário, é por ter sido salvo, como gratidão por ter sido salvo pela fé, agora eu faço obras. Então a fé como base. E a terceira, sola gratia, significa somente pela graça. Ou seja, não são pelos meus méritos, pelos meus esforços, por aquilo que eu
tento fazer, mas é pura graça de Deus. O quarto ponto é solos Christus, somente através de Cristo, o que é fundamental porque ele disse ser a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse que ele é um caminho e que ele é uma verdade. Não, ele é a verdade. O que ele pensa é verdadeiro, o que ele diz é verdadeiro, tudo aquilo que está relacionado com a pessoa dele é verdadeiro. E o quinto ponto da reforma é soli Deo gloria, ou seja, somente a Deus a glória. Tudo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, todas essas coisas estão relacionadas única e exclusivamente com a glória do nosso Deus. Por isso que a reforma foi um movimento espetacular, foi nos levar de volta aquilo que Jesus, os apóstolos, tudo aquilo que foi proposto, estarmos de volta dentro desse contexto. Não haveria uma necessidade de criarmos coisas novas, apenas voltarmos às nossas origens, às nossas raízes. E é fascinante porque, no certo sentido, Cosmovisão Reformada, ela oferece uma visão unificada da criação, da história, da realidade, à luz do conhecimento do único Deus verdadeiro revelado em Jesus Cristo. Portanto, a reforma ela não foi apenas um movimento visando uma mudança na teologia. Obviamente foi a parte principal, mas dessa mudança outras áreas surgiram. Portanto, é importante nós pensarmos não somente na reformar, mas também no segundo aspecto que eu gostaria de tratar com vocês, que é o de informar, ou seja, dar forma, formar a mente. É muito importante pensarmos nesse aspecto, porque nós recebemos informação, nós vivemos na era da informação. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, vem de alguma fonte. E a quantidade de informação que nós recebemos é algo assim, estrondosa, né? Nós podemos dizer que, por exemplo, se você fica no Facebook, se você fica no Twitter, ou se você fica no Instagram, ou seja, qual for a plataforma que você ficar, você vai ver a quantidade de informação que nós recebemos. Agora, Deus também quer nos informar. E como que ele faz isso? Qual a maneira dele nos informar? Deus faz isso através da sua tríplice revelação, ou seja, a tríplice revelação de Deus. Ele se revela através da sua criação, ou seja, a natureza. Ele também se revela através da sua palavra, da Bíblia. Ele ainda se revela através da pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus se revela à humanidade, a todos os seres humanos, através dessas três áreas fundamentais, ou seja, através da natureza, de uma forma geral, através da Bíblia, de uma forma específica, e através de Jesus Cristo, de uma forma objetiva. Vamos avaliar, assim, cada uma dessas áreas, para que nós possamos pensar um pouco e ver cada uma como elas interagem, ou seja, Deus quer nos informar, como Ele quer que nós saibamos dessas coisas. Vamos começar primeiramente tratando do livro da natureza, ou seja, que é o livro das obras de Deus. Esse é um livro fascinante. Muitas pessoas não conseguem entender a natureza como sendo algo criado pelo Senhor Deus. Porque nós vivemos num mundo em que a proposta é que a natureza teria surgido espontaneamente, o universo e a vida teriam se autocriado e a lista vai. Mas nós temos na palavra de Deus algo um pouquinho diferente, dizendo que a natureza é um livro escrito pelo Senhor Deus. Romanos capítulo 1, verso 20 diz assim: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Algo que é muito interessante nesse texto, e geralmente nós não prestamos muita atenção, porque a Bíblia foi escrita numa outra língua, em outras línguas, para ser mais preciso. Ela foi escrita em hebraico e aramaico no Velho Testamento e em grego no Novo Testamento. E a palavra que o apóstolo Paulo utilizou para descrever essa expressão, coisas criadas, foi uma palavra muito interessante. É a palavra grega poema, de onde nós tiramos a palavra poema. Ou seja, a natureza é um poema que Deus escreveu. E Ele quer que nós aprendamos a ler esse poema, porque nesse poema existe também informação a respeito da pessoa dele. Obviamente, nós não teremos condição de cobrir tudo que está relacionado com isso, mas alguns
poucos exemplos aqui e ali serão importantes. Deixa eu começar dizendo o seguinte: esse texto nos diz, de uma forma muito bonita, que por meio das coisas criadas, os atributos invisíveis de Deus podem ser claramente vistos. Ou seja, como que algo invisível pode ser claramente visto? É importante, portanto, entendermos esse contexto. O que o texto está nos falando de uma forma específica são algumas características relacionadas com a pessoa de Deus. Ou seja, na natureza nós encontramos a revelação geral de Deus. Uma delas é o seu eterno poder. Ou seja, eterno significa sem fim, que não se acaba, que não tem limites. No sentido de poder, nós estamos falando especificamente o que Deus possui em função da sua própria natureza, é inerente à pessoa dele, é aplicado por Deus. O que eu estou querendo dizer é que o Senhor Deus, ele não gastou energia, por exemplo, para criar energia, porque Deus não é energia. Energia é algo criada por ele. Então nós entendemos dentro desse contexto quão importante é ver que a natureza tem a nos dizer. Deixa eu colocar da seguinte forma. A palavra que nós vimos agora de pouco, essa palavra poder, ou seja, seu eterno poder. A palavra eterno tem um contexto assim para nós que é um pouco difícil de entender, porque nós estamos tão familiarizados, mas deixa-me colocar de uma outra maneira. Imagine o seguinte, vamos pegar o conceito de tempo. Tempo é algo fascinante. E tempo foi algo criado pelo Senhor Deus. Ou seja, o tempo é algo que nem sempre existiu. Deus sempre existiu. O tempo, não. Para que nós entendêssemos algumas características de Deus, ele criou o tempo. Por exemplo, olha esse texto tão bonito de Deuteronômio, capítulo 33, verso 27. O texto diz assim: o Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Olha que coisa fascinante. Deus está nos falando de uma característica que é totalmente inerente à pessoa dele. Ser eterno. Agora, o que significa ser eterno? O que significa eterno? Se Deus não tivesse criado o tempo, eu e você jamais entenderíamos o que significa ser eterno. Foi para que as suas criaturas pudessem entender o que significa ser eterno que Deus criou o tempo. Ou seja, o tempo é algo que nos habilita, nos dá capacidade de entender o que significa sempre existir. Ou até pensar no contrário, nunca deixar de existir. Imagina se Deus nos dissesse, mas eu sempre existi. Você ficaria pensando, sempre existiu? Mas seria possível não existir? Se não houvesse tempo, não haveria essa possibilidade, a possibilidade de não existir ou de sempre existir. Por exemplo, só uma questão para a gente pensar na nossa mente aí. Tente definir a palavra sempre sem usar o conceito de tempo. Ou nunca sem usar o conceito de tempo. Percebe? O tempo foi algo que Deus criou para que nós entendêssemos alguns dos seus atributos invisíveis. Agora eu consigo ver claramente esse atributo invisível, que de outra forma, que se Deus não tivesse criado a natureza, eu não teria condição de entender o que significa esse atributo da sua pessoa. Mas tem muita coisa aí para a gente ver a respeito disso também. Tem um outro aspecto que é fundamental para a gente, está relacionado com a natureza divina. Ou seja, o que significa ser Deus? O que é ser Deus? Afinal de contas, o que é Deus? A definição de Deus. Deus nos define. Essa é uma parte assim muito bonita, porque nós não fomos deixados para pesquisar, tentar descobrir pela nossa própria capacidade. Não, o próprio Deus, de uma forma tão bonita, ele mesmo já nos revelou. Ele disse o seguinte, que ele existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse conceito da Trindade, muitas pessoas acham que é um conceito complexo, e ele não é tão complexo assim. Por exemplo, se Deus não tivesse criado a natureza, não tivesse criado, por exemplo, figuras geométricas como o triângulo, seria difícil nós entendermos. Deixa-me explicar. Você está vendo aqui um triângulo. Um triângulo, por definição, ele tem 3 lados. Não existem triângulos de 2 lados, de um lado só, de 4 ou 5. Não. Se tem 3 lados, é um triângulo. Vamos pegar esse exemplo. Vamos pegar a parte de baixo desse triângulo. Tá? Se eu pegar esse lado do triângulo, ele sozinho é triângulo? A resposta é não. E se nós pegarmos, por exemplo, esse lado do lado direito?
ele sozinho seria triângulo? A resposta é, obviamente não. E se pegarmos agora o lado esquerdo, esse lado esquerdo sozinho, ele seria triângulo? A resposta é não, ele não seria triângulo. Ou seja, para que seja triângulo, ele precisa ter 3 lados. Aí é a parte fascinante a respeito da pessoa de Deus. Por favor, não estou resumindo Deus num triângulo, mas estou dizendo que pelas coisas criadas, nós podemos ver qualidades invisíveis de Deus. Ou seja, se for Deus, tem que ter 3 pessoas. É por isso que o Deus da Bíblia, no Velho Testamento, diz assim: não conheço outro Deus além de mim. Não faz sentido? Porque todos os deuses criados pelos seres humanos são muito interessantes. Alguns deles são uma pessoa apenas, ou seja, é um Deus de uma pessoa só. Isso não é Deus. Seria como fazer um triângulo de um lado só. Isso não existe. Se é triângulo, tem 3 lados. Se for Deus, tem que ter 3 pessoas. É por isso que não existe outro Deus. O Deus da Bíblia, como eu já disse, ele mesmo disse: não conheço outro Deus além de mim. A característica principal desse Deus da Bíblia é 3 em 1. Agora, observe a natureza. Quando nós pegamos o tempo ele existe em passado, presente e futuro, 3 em 1. Pegue o espaço, altura, largura, profundidade, 3 em 1. Pegue a base da matéria, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Pegue, por exemplo, os prótons, 3 quarks, 2 ups e 1 down, 3 em 1. Pegue, por exemplo, os nêutrons, 3 quarks novamente, 1 quark up e 2 quarks down, 3 em 1. Se nós pegarmos os leptons, que são partículas subatômicas com carga elétrica, nós temos 3, os elétrons, os muons e os taus. Se pegarmos as partículas subatômicas sem carga elétrica, que são os neutrinos, nós temos 3 também, o elétron neutrino, o muon neutrino e o tau neutrino. Se pegarmos os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Se pegarmos o funcionamento de uma célula, DNA, RNA e proteínas, 3 em 1 novamente. Se pegarmos a codificação genética que existe em uma célula, 3 nucleotídeos por códon, 3 em 1. Se pegarmos, por exemplo, a pele humana, as 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme, 3 em 1. Se pegarmos, por exemplo, as cores primárias que vocês estão vendo agora quando apresenta-se uma projeção, nós temos o vermelho, o verde e o azul, que é conhecido como RGB, no inglês, Red, Blue and Green. Se pegarmos, por exemplo, na parte de pintura, as cores primárias, são 3 também, o amarelo, vermelho e o azul. Percebam que não existem outras cores que misturadas vão produzir essas 3 básicas. Essas 3 básicas produzem todas as demais cores que nós conhecemos. Quando nós tratamos de impressão, sua impressora, por exemplo, você tem o amarelo, tem o ciano e tem o magenta. Essas são as cores primárias. Quando nós tratamos de música, melodia, harmonia, ritmo, percebe o 3 em 1 em todo lugar? Até mesmo a estabilidade, que é algo fundamental dentro da área das ciências. Olha que coisa espetacular. Você precisa de apenas 3 suportes para produzir estabilidade. 2 não produz, 1 não produz, 4 não produz, 3 é excelente. Ou seja, a natureza tem uma característica muito específica, que é o 3 em 1. Deixa eu me perguntar, por que será que a natureza seria 3 em 1? Por quê? Percebe, se nós não tivéssemos a revelação do Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, nos dizendo que Ele é 3 em 1, nós jamais saberíamos disso. Nós estaríamos assim nos perguntando por que a natureza é 3 em 1? Porque é característica dela ser 3 em 1. Percebe? A natureza revela alguns aspectos da pessoa de Deus, da sua característica, são características muito bonitas, que nós jamais teríamos condição de compreendê-las, a não ser por meio das coisas criadas. Mas as características principais do nosso Deus, nós as encontramos no livro das suas palavras. Ali nós encontramos a revelação de Deus, da pessoa dele de uma forma muito pessoal, do ser humano, todas essas coisas. Ou seja, a Bíblia é o livro das palavras de Deus. E na Bíblia nós encontramos as características pessoais de Deus. Por exemplo, as suas promessas, a sua justiça, o seu caráter, os seus pensamentos, seus juízos, seu amor, as suas misericórdias,
a sua graça, os seus juízos, seu perdão, sua soberania, sua bondade, sua fidelidade, as suas leis, a sua verdade, todas essas coisas relacionadas com a pessoa de Deus, nós encontramos nas Escrituras. Percebe? Ela é muito objetiva, ela faz com que nós entendamos que Deus é um ser, ele não é uma força, ele não é uma entidade cósmica, uma memória planetária, coisas desse jeito. Não, ele é um ser que pensa, tem emoções, raciocina, se comunica. Isso nós aprendemos através das Escrituras. Mas existe mais uma também, que é uma terceira maneira de Deus se revelar a nós, que é através da pessoa do seu Filho. Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada. Lembra que a natureza é o livro das obras de Deus. A natureza é o livro das obras de Deus. Quando nós pegamos a Bíblia é o livro das palavras de Deus. Mas quando nós nos aproximamos da pessoa de Jesus, ele é a própria palavra de Deus encarnada. Ele é o livro de Deus encarnado. É por meio dele que nós podemos ver todas as coisas. Veja o que a Bíblia nos ensina a respeito disso, como é fascinante. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 4, lemos assim: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Olha só, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Perceba, ele é a expressão exata do ser de Deus. Imagina, as pessoas ficam falando, nossa, como seria ter Deus aqui na terra? Nós sabemos como. Jesus habitou entre nós. E ele habitou de tal forma entre nós que os seus próprios irmãos, os irmãos na carne, não acreditavam nele. Tiveram dificuldade de aceitar que Jesus era Deus encarnado. Para eles, ele era só mais um ser humano. O difícil é que ele era um ser humano perfeito, né? Ele nunca errou. Ele nunca fez absolutamente nada contrário àquilo que é parte do seu caráter. É por isso que nós vemos expressões tão bonitas nas Escrituras, quando nós lemos em João capítulo 1, versos 14, depois o verso 18, falando dessa encarnação do Verbo. Olha o que a Bíblia nos diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Não é fascinante quando nós pensamos que Deus, na sua infinita sabedoria, propôs que nós conhecêssemos a respeito dele, a respeito da verdade, a respeito da realidade de todas as coisas, através da natureza, que é o livro das suas obras, através da Bíblia, que é o livro das suas palavras, e de uma forma muito direta, muito objetiva, através da pessoa do seu Filho Jesus, para que ao lermos as histórias, lermos como ele viveu, como ele se comportou, como ele morreu, como ele ressuscitou e a posição que ele possui hoje, que ele ocupa nesse momento, faz com que nós tenhamos uma informação correta e verdadeira de toda a realidade. A pergunta que nós temos, que é uma pergunta muito importante a respeito disso, é: qual a importância dessa revelação de Deus? Deixe-me colocar da seguinte forma. O Senhor Deus, ao criar todas as coisas, logo lá no início, ele revelou para Adão e Eva qual seria a verdade absoluta. Ou seja, ele revelou isso. Ele disse para Adão que ele era um ser humano masculino. Ele disse para Eva que ela era um ser humano feminino. Ou seja, foi Deus quem nos fez binários, e nós somos binários. Foi Deus quem disse que nós não somos animais racionais, mas nós somos portadores da sua imagem e semelhança. Mas a partir do momento que Adão e Eva rejeitaram essa ideia, agora o ser humano, de uma forma geral, teria que usar os seus sentidos, a sua razão e a sua intuição para chegar nessa verdade absoluta e, de uma forma ou outra, tentar descobrir quem é Deus. Agora você entende por que existem tantas religiões no mundo. Ou seja, todas elas usam seu sentido, sua razão, sua intuição para, de alguma maneira, chegar nessa verdade absoluta para tentar entender quem é Deus, ou até mesmo se Deus existe.
se existe um ser superior, coisas desse jeito. Portanto, quando nós vemos isso, a história não para aí. Por quê? Verdade absoluta, nós sabemos que o ser humano não consegue descobrir. Então nós temos que usar os nossos sentidos, nossa razão e nossa intuição, e foi justamente isso que aconteceu no conceito histórico, para chegarmos a um conceito de verdade convencional. Ou seja, eu e você e algumas pessoas aceitamos isso como ser verdadeiro. Vou dar um exemplo bem prático aí no Brasil. Caixa 2. Está correto ou não? Talvez a maioria aceite como sendo, não, está correto, não tem nenhum problema. Ou talvez a maioria aceite como não está correto, isso não pode ser. Percebe? O que nós estamos tratando aí de uma verdade convencional. A maioria decide, ou um número de pessoas decide. O problema é que nós não paramos aí. Nós não paramos nesse ponto. Nós fomos um ponto além desse. Olha onde nós estamos. Por termos rejeitado, inclusive, esse conceito de uma verdade convencional, hoje nós estamos nesse outro pacote que diz o seguinte: nós usamos nossos sentidos, nossa razão e nossa intuição para aquilo que nós chamamos de uma verdade relativa. E verdade relativa nada mais é do que aquilo que eu e você acreditamos pessoalmente. Deixa eu colocar de uma forma bem simples. É verdade para mim, não é para você. Talvez isso seja verdade para você, mas não é para mim. Percebe? Aí onde nós chegamos. O problema é que quando nós tratamos desse aspecto, e agora pensando em termos da reforma, a cosmovisão, ou seja, toda a cosmovisão, ou ela está baseada no conhecimento do Deus verdadeiro, ou na rejeição desse conhecimento. Deixe-me dar um exemplo bem prático para que nós possamos entender a respeito disso. Todos nós temos uma curiosidade muito grande a respeito das nossas origens, não é verdade? Nós queremos saber como o universo começou, queremos saber como a vida começou, e de uma forma geral as pessoas acham que nós temos a resposta para isso. Mas Deus já revelou as origens. Existe uma revelação das origens. Por exemplo, Gênesis, no capítulos 1 e 2, nós temos a respeito da origem da natureza, ou seja, a origem do universo, a origem da vida, a origem do ser humano. Mas se formos agora para o capítulo 3 de Gênesis, nós vemos também a origem da morte, do sofrimento, e a origem de todas essas coisas que ocorrem no universo, ocorrem na vida de uma forma geral, ocorrem no ser humano. Se nós pegarmos Gênesis capítulos 6 a 12, nós vamos entender um pouco a respeito, de uma forma específica, da origem da civilização, ou seja, os povos, as línguas, Israel. Percebe? É algo fascinante porque, de uma forma bem específica, Deus revelou a origem de tudo aquilo que gostaríamos de saber. Tudo. Ele revelou nos primeiros 12 capítulos do livro de Gênesis. Percebe onde está o ponto de tensão agora? Ou seja, Deus revelou como tudo começou. Deus revelou como o universo começou, como a vida começou, como esse planeta começou, como essa variedade de vida que nós temos no planeta teria começado, como o ser humano começou, a origem de todas essas coisas. Deus fez questão que nós soubéssemos das origens. É por isso que nós precisamos partir para o próximo ponto, que é um ponto muito importante, que é, deformar, ou seja, alterar a forma. Hoje nós vivemos um contexto que é um contexto assim muito difícil até mesmo para nós dentro da área da ciência, porque foi dado à ciência uma capacidade que ela não tem. A capacidade que a ciência tem hoje é algo muito interessante. Olha o que tem sido dito, que a ciência é o único caminho até a verdade. Você sabia que isso está politicamente correto, mas biblicamente incorreto? A revelação de Deus nos diz algo um pouquinho diferente. Olha o que Deus diz. Deus nos diz que a revelação dele é o único caminho até a verdade. Perceba isso lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versos 21 a 23. Olha o que o texto nos diz. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos,
e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Percebe? O que realmente aconteceu foi uma grande mudança. Uma mudança que fez com que agora o Deus todo criador fosse colocado de lado e no lugar dele. Olha que coisa interessante, a natureza. Tanto é que hoje as pessoas falam da natureza como a mãe natureza. Olha que coisa, como se ela tivesse gerado. Olha algumas citações fascinantes. Richard Dawkins, falando a respeito de Darwin, disse o seguinte: Darwin, esse O significa Deus, Darwin o chutou para fora da biologia, mas a física continuou mais duvidosa. Agora, Stephen Hawking, que faleceu há alguns anos atrás, está administrando o coup de grace, o golpe de misericórdia. Olha o que Stephen Hawking escreveu. Ele diz o seguinte: criação espontânea é a razão do porquê coisas existem e não nada. Por que o universo existe? Por que nós existimos? Não é necessário invocar Deus para acender o estupim e fazer com que o universo funcione. Porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e se autocriará do nada. Fascinante, não é? Ou seja, abandonando Deus. Deus não é mais o Criador. Nós não precisamos de Deus como Criador. Agora a ciência consegue explicar como todas as coisas surgiram. A ciência não consegue fazer isso. Deixa-me dar um exemplo bem rápido e bem importante a respeito disso, que diz respeito à pessoa do próprio Darwin. Olha o que Darwin escreveu sobre a origem da vida. Portanto, eu deveria inferir da analogia que provavelmente todos os seres orgânicos que tenham vivido sobre esta terra são descendentes de uma forma primordial na qual a vida foi primeiramente soprada. Não é impressionante? Vida foi o quê? Primeiramente soprada. O grande problema com a ciência, eu acho que ele foi descrito de uma forma muito bonita por Sir Karl Popper. Olha o que Popper escreveu falando a respeito da verdade, mais especificamente a respeito da ignorância. Ele disse o seguinte: a verdadeira ignorância não é a ausência de conhecimento, mas a recusa em adquiri-lo. Ou seja, nós estamos vivendo uma época hoje que esse contexto de ignorância é muito forte. É forte por quê? Porque as pessoas não querem, de forma nenhuma, receber conhecimento, não, mas rejeitar esse conhecimento, recusarem adquiri-lo. Darwin disse de uma forma muito clara que a vida teria que ter sido, o começo da vida teria que ter sido por meio dela ter sido soprada, ou seja, ela não teria surgido espontaneamente. Isso nos leva a um outro ponto, que é um ponto também que a gente precisa tratar, que é a ideia de conformar. A reforma veio para separar de uma forma bem específica. A ideia de conformar está relacionado com o contexto de assumir uma outra forma. A reforma protestante veio para que nós nos livrássemos dessa outra forma que nós havíamos assumido como seres humanos, como igreja, como sociedade. É interessante porque hoje, dentro da área da ciência, nós estamos voltando dentro desse contexto terrível de conformar. Olha só que coisa impressionante. Quando nós pensamos no evolucionismo teísta, o evolucionismo teísta está muito em voga, principalmente no Brasil. Existe um grupo muito grande de cristãos relacionados com a parte de ciência que tem como propósito promover uma discussão, como eles dizem, sadia entre as escrituras e o conhecimento científico. O problema é que eles têm igualado as escrituras com o conhecimento científico. Perceba, a Bíblia, quando fala de uma forma muito específica a respeito da verdade, ela não está fazendo uma proposta, ela é a verdade. A ciência é uma busca pela verdade. Por isso que quando nós olhamos dentro do evolucionismo teísta, e talvez um dos principais expoentes seja o Dr. Francis Collins, que foi o diretor do projeto Genoma, no seu livro chamado A Linguagem de Deus. Ele propõe que, sim, Deus criou o mundo, mas é do jeito que a evolução nos diz, é do jeito que a teoria naturalista nos diz. Ou seja,
no fundo, o que está sendo proposto nada mais é do que Bíblia mais evolução. Deixa eu colocar isso de uma forma bem simples e bem clara para nós podermos resolver esse problema. Se a evolução aconteceu, formas de vida teriam mudado ao longo do tempo, das mais simples às mais complexas, as menos adaptadas dando lugar às mais adaptadas, até que finalmente surgisse o ser humano. Ou seja, você tem aí uma linha de tempo onde essas coisas teriam acontecendo. De uma outra forma, de uma forma mais específica, num lento e progressivo processo de aprimoramento, a vida teria experimentado a morte em cada etapa ao longo de toda a sua trajetória. Isso cria um problema. Dentro do evolucionismo teísta, o grande problema é como explicar a entrada da morte no mundo antes do pecado de Adão. Imagina, se a evolução aconteceu, obviamente a morte teria que estar no mundo, porque evolução significa a sobrevivência do que estiver melhor adaptado. Ou seja, se organismos não morrem, eles vivem para sempre, não tem como eles se adaptarem. É impossível isso acontecer. Por outro lado, se a morte já estava no mundo antes do pecado de Adão, então nós temos algo muito interessante aí, porque a morte não poderia ser o salário do pecado. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Vocês não vão dizer que bactérias teriam pecado, ou que chimpanzés, ou seja lá o que, peixes teriam pecado. Em outras palavras, se a morte entrou no mundo antes do pecado de Adão, então a morte não teria sido o salário do pecado. E a obra de Cristo, essa obra redentora de Cristo, teria sido em vão. Nós lemos em 1 Coríntios 15, 25 e 26 o seguinte: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Percebe? Há uma necessidade de nós trabalharmos essa questão. Não é possível tentar juntar teoria da evolução com Bíblia. Não funciona. Eu não tenho como entrar em todos os detalhes, eu apenas estou dando de uma forma geral para a gente poder perceber o que está acontecendo. Reta final. Inconformar. Deus espera que nós sejamos pessoas inconformadas, ou seja, não assumir uma outra forma. Deixa eu colocar de uma forma bem simples. Estão vendo os peixinhos darwinianos aí com pezinhos, todos eles indo para o lado esquerdo e os peixinhos cristãos indo para o lado direito. Ou seja, existe uma expectativa da parte do nosso Deus que nós não passemos por esse processo. Ou seja, que nós possamos permanecer sólidos com a doutrina correta, com os ensinamentos corretos, tendo a Bíblia como base de tudo aquilo que é necessário para vivermos, funcionarmos, inclusive fazermos boa ciência. Para entrarmos na reta, aí nos últimos slides, queria colocar para você, só para você pensar, de uma forma específica, transformar, ou seja, fazer uma mudança dramática na forma. Você sabia que é exatamente isso que Deus gostaria que nós estivéssemos fazendo? Primeiro, porque nós estamos sendo transformados. Mas nosso Deus também quer que nós venhamos a transformar a sociedade na qual nós existimos, na qual nós vivemos. O que vocês estão vendo aí são apenas um pedaço de carvão e um diamante. A massa é um pouquinho diferente. Por exemplo, você precisaria de mais ou menos uns 41 gramas de carvão para produzir 40 gramas de diamante. Agora eu vou deixar para você fazer uma pequena lição de casa e descobrir um diamante de 40 gramas, qual o valor dele. Eu posso dar uma dica. Daí você vai verificar isso daí na maneira normal dos quilates, quantos quilates seria esse diamante de 40 gramas, e você vai perceber que o valor dele seria de aproximadamente cerca de quase $700 mil. Enquanto que aquele pedacinho de carvão que você está vendo aqui do lado custaria 2/10 de um centavo de dólar. Por que, sendo que os dois são apenas carbono, por que um tem um valor tão grande e o outro não? A resposta está na transformação. E é isso exatamente que Deus quer que aconteça na nossa vida, uma transformação, ou seja, abrir mão de todas aquelas coisas que não nos levam mais em direção a Ele. Esses ensinos errados, esses pensamentos errados. E voltarmos 100% para aquilo que a sua palavra nos diz. Obedecendo, entendendo e acreditando. Isso, inclusive, na área da ciência.
Apenas para nós podermos fazer uma revisão de tudo aquilo que nós vimos, para você poder pensar um pouquinho aí. Pense o seguinte: reformar significa trazer de volta a forma original. O que Deus está esperando é que nós possamos trazer de volta as doutrinas e os ensinamentos da Bíblia, como eles foram na sua pureza. Também nós temos informar, ou seja, dar forma, formar a mente. Deus espera que as suas doutrinas, os ensinos que a Bíblia possui sejam ensinados. Deformar, alterar a forma. Deus espera que nós não venhamos a alterar as doutrinas e os ensinamentos das Escrituras. Conformar, assumir uma outra forma. Deus espera que nós não venhamos a adulterar as doutrinas e os ensinamentos da Bíblia, como tem acontecido com o evoteísmo. Também Deus, também inconformar, não assumir outra forma. Ou seja, Deus espera que nós venhamos a nos manter firmes nas doutrinas e nos ensinamentos da Bíblia. E por fim, transformar, mudar de forma. Deus espera que a mudança que está ocorrendo em nós seja tão grande que isso aí vai refletir na sociedade onde nós vivemos, mudando inclusive as doutrinas e os ensinamentos do mundo. Não as doutrinas e os pensamentos e os ensinamentos de Deus, mas do mundo. Meus irmãos, tem muita coisa para a gente poder trabalhar nisso. Minha oração é que a reforma que Deus produziu ao longo desses últimos 503 anos continue, que seja uma chama viva na vida e no coração de cada um dos irmãos.